Questão 1 da segunda folha de funções. Seja a função f de menos 2 a 3 em R, f de x igual a 2x mais 1, responda. Letra A, qual é o domínio da função? Então, novamente, essa questão aqui utiliza a forma analítica de função e você tem que saber interpretar o que está acontecendo, né? Forma analítica, então, ele dá o nome da função. O nome da função é f. Em seguida, ele diz qual é o domínio. O domínio aqui é esse colchetes, menos 2,3, certo? Indo para R, que são os reais, e daí que ele dá a lei de formação, isso aqui se chama lei de formação, né? Que é f de x igual a 2x mais 1. Você tem que saber interpretar isso aqui, então vamos interpretar. Primeira coisa, então, função é um relacionamento entre dois conjuntos, tem o primeiro conjunto e tem o segundo conjunto. Ele falou que esse relacionamento, que é a função, se chama f. Então, o que está acontecendo? Nós temos aqui, ó, só metade do caminho. Isso aqui se chama f. Foi isso que ele falou aqui. F. Daí, esse aqui é o conjunto de partida. Ó, pode ver, ó, no sentido da flecha. Então, esse aqui é o conjunto de partida. Tá? Isso aqui se chama domínio, certo? Que é o primeiro conjunto, né? Conjunto de partida se chama domínio, certo? E agora eu tenho que interpretar o que é isso aqui, ó, menos 2 e o 3, tá certo? Bom, se isso aqui fosse chaves, então eu saberia que o domínio, né, ele tem os elementos menos 2 e 3, certo? Menos 2 e 3, e aqui fechou. Então esse é o domínio. O domínio, então, é um conjunto formado pelos elementos menos 2 e 3. Entretanto, aqui não é a chaves, tá? É o colchetes, e existe uma diferença no sentido, quando eu utilizo o colchetes. O colchetes, tá certo? A ideia dele é que isso é uma faixa de números, tá? Faixa de números. Ou seja, aqui está o menos 2, aqui está o 3, um número entre eles, por exemplo, é o 0, né? E são todos os números entre menos 2 e 3. Tá certo? Então, por exemplo, tem o menos 1 aqui, ó. Aqui tem o menos 1. Aqui tem um 1. E aqui tem um 2. Mas também tem todos os números entre menos 2 e 1, entre menos 1 e 0, entre 0 e 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3. Tá certo? São todos os números entre menos 2 e 3, contando o menos 2 e o 3. Tá? Quando a gente utiliza o colchetes, então é isso, esse intervalo numérico é uma faixa de números de todos os números reais entre menos 2 e o 3. Ou seja, a gente pode, por exemplo, afirmar aqui que, né, o menos 2,5 pertence a essa faixa, menos 2 e 3. Eu posso falar, né, que o menos 0,333, essa dízima, pertence entre menos 2 e 3. Tá? Então isso aqui é uma faixa de intervalos. Beleza? Então, quer dizer que esse conjunto aqui são todos os números entre menos 2 e 3. Infinitos números entre menos 2 e 3. E aqui nós temos o conjunto de chegada, certo? Que se chama, que é esse conjunto aqui, que se chama contradomínio. E o contradomínio são os reais, ou seja, são todos os números existentes, não tem um início e não tem um fim, tá certo? Todos os números aqui existentes. E, né, essa aqui é a regra, né? Essa aqui é a regra que faz com que um número que esteja aqui dentro flashe algum número aqui, certo? 2x mais 1. Bom, vamos ver quem é o menos 2 flecha? Vamos fazer essa interpretação. Quem o menos 2 flecha? Quem o menos 2 flecha? Qual é a imagem do menos 2? Para isso, eu só preciso pegar esse menos 2 e colocar no lugar do x. Fica 2 vezes o menos 2 mais 1. Certo? Então vamos calcular isso.
quem o menos 2 flecha, vamos descobrir. 2 vezes menos 2. Multiplicação tem regra de sinal, esse é positivo, esse é negativo. Sinais diferentes sempre dá menos. Então esse aqui é o menos 4. Menos 4 soma 1. Se você está devendo 4 e eu te dou R$1, você paga parcialmente a sua dívida, né? Ainda continua devendo 3, ou seja, o menos 2 está flechando. O menos 2 está flechando o menos 3. Tá? Então aqui eu já sei a origem aqui dessa seta. Sai daqui, ó, e flecha o menos 3. Tá certo? Aqui tem infinitos caras aqui, cada um flechando o seu, tá? Não vou ficar aqui chutando, porque aparentemente aqui ele nem me perguntou isso, tá? Só alguns aqui, ó, mas no início não. Mas o 3 aqui eu posso descobrir, né, já que faz parte aqui do domínio, né? Esse aqui a gente chama de extremos, né? É o extremo aqui, ó, do domínio é o menos 2 e o outro extremo é o 3. Vamos descobrir quem o 3 flecha. Então venho aqui. Para descobrir quem o 3 flecha, eu tenho que calcular, né, quem aqui é a imagem do 3. Então no lugar do x eu coloco o 3. Vai ficar 2 vezes 3, quando está juntinho a multiplicação. 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6. E 6 mais 1 é o 7. Então o 3 está flechando o 7. O 3 está flechando o 7. Eu venho aqui. Posso colocar aqui o 7. Certo? Então é isso. Esses caras aqui eu ainda não vou calcular, não me importa em calcular isso aqui, né? Que infinitas flechas no meio, mais o menos 2 flecha o menos 3, e o 3 flecha o 7. Isso aqui já é uma boa interpretação dessa forma analítica aqui do que está acontecendo. Tá certo? Vamos agora para os problemas. Então aqui, letra A, qual é o domínio da função? O domínio da função é essa faixa aqui de valores entre menos 2 e 3, e eu simbolizo isso através dos colchetes. Então aqui, menos 2 até o 3. Se você na hora da prova não colocar o colchetes, está errado. Tá? B, qual é o contradomínio da função? Esse aqui é o contradomínio. Contradomínio são todos os números, né? Aqui nós tínhamos todos os números. Tá aqui, ó, todos os números são os reais, tá? Esse é o contradomínio da função. Reais. Tá certo? Dentro aqui dos reais, o menos 3 e o 7, mas aqui são todos os números, tá? Isso aqui vai continuando para baixo, ó. E aqui também continua, tá? 3 pontinhos para cima, 3 pontinhos aqui para baixo, tá? Vai aumentando isso aqui. Qual é a imagem da função? Agora sim, quais são os números que vão ser flechados? Os números que vão ser flechados é o menos 3 e o 7. Mas apenas eles? Não, né? Por quê? Porque aqui, ó, tem as flechas, né? As flechas, elas continuam saindo. Aqui de todos os números entre menos 2 e 3. Tá? Até aqui ficou meio feio, ó. Mas as flechas, elas... Todos os pontos aqui tem que sair flecha, senão não é função. Lembra? Nenhum número pode ficar sozinho no domínio. Então, de todos esses pontos aqui, ó, você tem que imaginar que está saindo uma flecha. Tá? Aqui eu só não coloco porque não tem espaço, ó, mas de cada ponto sai uma flecha. Tá certo? Então, todos esses pontinhos aqui, ó, estão recebendo flecha. Quem não recebe flecha é os pontos aqui acima do menos 3 e os pontos abaixo do 7. Esses não recebem flecha. Então eu posso afirmar que quem recebe flecha é uma faixa de números entre menos 3 e 7. E se eu quero representar isso, eu tenho que colocar o colchetes. Então é a faixa do menos 3 até o 7. Tá certo? Então os números no contradomínio que estão sendo flechados são os números entre menos 3 e 7. Por quê? Porque o menos 2 flecha o menos 3 e o 3 flecha o 7. E todos os números entre menos 2 e 3 estão flechando todos os números entre menos 3 e 7. Então, a imagem, os números que são flechados, é entre menos 3 e 7. E foi isso que eu coloquei aqui. Tá certo? Agora ele quer saber quem o 0 flecha. Então aqui ó, ele tem intenção de descobrir
quem o 0 flecha, tá? Vamos calcular para descobrir quem o 0 está flechando. Então, um cara que ele quer descobrir, que é o 0. Um outro cara que ele quer descobrir é o menos 1 e o 1. Então, ele quer descobrir quem o menos 1 flecha. E ele quer descobrir também quem o 1 aqui está flechando. Vamos descobrir então. Tá certo? Vamos apagar aqui essas flechas aqui. Opa. E daí a gente faz mais certinho aqui. Deixa o menos 2 no menos 3 e o 3 no 7. Então vamos lá. Quem é o menos 1, o 0 e o 1 estão flechando. Então o menos 1. Quer dizer, o 0 aqui. Vamos no 0. Quem o 0 flecha? Então no lugar aqui do x eu coloco o 0. Então vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 é 0. E 0 mais 1 é 1. Então o 0 ele está flechando o 1. O 0 está flechando 1. Então eu descobri aqui, né, que nós temos o 1 sendo flechado. Então o 0 aqui, ó, flecha 1. Seria até legal botar isso aqui em laranja, né? Para falar que são números do domínio aqui. Tá tudo em laranja. Então aqui é o 0. Aqui o menos 1. E aqui 1. Então o 0 flecha 1. Agora o menos 1. Quem o menos 1 flecha? Então vou aqui, f de menos 1. No lugar do x eu coloco menos 1. Então aqui fica 2 vezes menos 1 mais 1. 2 vezes menos 1 mais 1. F de menos 1 igual. 2 vezes menos 1. Positivo e negativo, sinais diferentes, na multiplicação dá menos. 2 vezes 1, 2. Então é menos 2. Menos 2 mais 1. Se você está devendo 2 e eu te dou R$1, você não consegue pagar toda a sua dívida, ainda está devendo 1. Então o menos 1 está flechando aqui o menos 1. Então aqui, o menos 1. O menos 1 vai flechar aqui, hein? O menos 1. Então, o menos 1 flecha o menos 1 e o 0 flecha o 1. E agora aqui o 1, quem o 1 está flechando? No lugar do x eu coloco 1, né? Então fica 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Daí ficou 2 mais 1. Né? E daí 2 mais 1 é 3. Então o 1 flecha o 3. O 1 aqui está flechando o 3. Menos 2 flecha o menos 3, menos 1 flecha o menos 1, o 0 flecha o 1, o 1 flecha o 3 e o 3 flecha o 7. Tá? Então esses são alguns números dos infinitos números que estão flechando aqui, né, os números entre menos 3 e 7. Tá certo? Bom, então aqui, ó, nós já calculamos o f de 0 dá 1, o f de menos 1 dá menos 1 e o f de 1 dá 3. Tá certo? E assim a gente acabou essa questão aqui, número 1.